Bem-vindas e bem-vindos a esta nossa exploração aprofundada. Hoje, o foco é numa sigla que a gente vê muito por aí, né? Mexe com a economia brasileira. Copom. A ideia é ir um pouco além das manchetes e entender, olhando para os documentos e informações do Banco Central, como é que funciona o Comitê de Política Monetária e o papel dele na definição da famosa taxa Selic. O nosso objetivo aqui é tentar desmistificar um pouco esse processo todo. Como é que um grupo de especialistas chega num número, a taxa Selic, que parece que influencia tudo, né? Desde o crédito até os investimentos. Ok, vamos lá então. Parece uma coisa meio ritualística quase, com essas reuniões marcadas, os comunicados, mas como é que a coisa acontece mesmo, lá dentro do Banco Central? É uma ótima pergunta, viu? Porque realmente existe um método, um processo bem estabelecido por trás dessa decisão. Não é mágica, não. É um processo bem estruturado mesmo. A gente pode sim analisar o que é o Copom, quem participa dele, como são essas reuniões que você mencionou e também a forma como a decisão é comunicada para o mercado, né? Incluindo aqueles documentos importantes, tipo a ata, o relatório de política monetária, e por que tudo isso importa, no fim das contas. É um mecanismo, assim, desenhado para trazer previsibilidade e, claro, muita técnica para essas decisões. Então vamos começar pelo mais básico. O que exatamente é o Copom e para que ele serve? Qual a missão principal dele? Certo. Cupom é a sigla, né? Comitê de Política Monetária. Ele é um órgão que funciona dentro da estrutura do Banco Central do Brasil, o Bacen. A missão central dele, o motivo principal de existir, é estabelecer a meta para a taxa básica de juros da nossa economia, aquela famosa taxa Selic. É o principal instrumento, a principal ferramenta de política monetária que o Banco Central tem para, basicamente, controlar a inflação. A Selic. Essa tá em todo lugar mesmo. Mas assim, para quem não vive o mercado financeiro todo dia, o que ela significa na prática, no bolso das pessoas? Boa pergunta. Pensa nela como a taxa de referência, talvez o termômetro do custo do dinheiro na economia. A definição técnica é um pouquinho mais árida, digamos. É a taxa média dos empréstimos de um dia só entre os bancos, que usam títulos públicos federais como garantia, sabe? Tudo registrado lá no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, é daí que vem o nome, Selic. Mas o que realmente importa para a maioria das pessoas para o dia a dia é que essa meta que o Copom define, ela acaba influenciando todas as outras taxas de juros do país. Todas as outras? Como assim? Exato. Desde as taxas que os bancos cobram nos empréstimos, financiamentos, pensa em financiamento imobiliário, de carro, crédito pessoal, até o rendimento de várias aplicações financeiras. Títulos públicos, CDBs, muitos fundos de investimento estão ligados a ela. Basicamente, se a Selic sobe, o crédito geralmente fica mais caro e alguns investimentos podem render mais. Se ela desce, o contrário. O Copom usa essa ferramenta para tentar, assim, esfriar ou aquecer a economia, sempre buscando manter a inflação controlada perto da meta que foi definida. Ah, entendi a lógica, a conexão. E além de definir a Selic, que já parece, nossa, uma tarefa e tanto, o que mais está na pauta do Copom? Olha, definir a Selic é o ato final, digamos, mas o trabalho é bem mais amplo que isso. O comitê passa muito tempo analisando o cenário macroeconômico completo, a situação aqui no Brasil, claro, mas também as tendências lá fora, o que está acontecendo no mundo, fluxos de capital, mercado de trabalho, enfim, tudo que pode impactar a economia e, principalmente, a inflação. Eles identificam os riscos principais, né? Tanto aqueles que podem fazer a inflação subir demais, quanto os que podem frear muito a atividade econômica. E com base nessa análise toda, o Copom define as diretrizes gerais da política monetária. Ah, e como você falou antes, eles também são responsáveis por publicar aquele relatório de política monetária que muita gente chama de relatório da inflação. Faz sentido, precisa ter essa base analítica bem forte para tomar uma decisão desse peso. E quem são as pessoas que têm o poder de voto? Quem efetivamente decide a Selic? A decisão é o que a gente chama de colegiada. A responsabilidade final é da diretoria colegiada do Banco Central. Isso inclui o presidente do Banco Central e os diretores, que são nomeados para cuidar das diferentes áreas do banco. São essas pessoas que formam o Copom e que têm assento e voto nas reuniões onde a decisão é tomada. Certo. Agora, aqui acho que fica bem interessante mesmo.
Como é o processo para chegar nessa decisão? Você falou que é estruturado, imagino que não seja só uma conversa rápida, né? Não, definitivamente não é uma conversa de café. É um processo bem denso, na verdade. O Copom segue um calendário fixo, são 8 reuniões ordinárias por ano. Isso dá mais ou menos um encontro a cada 6 semanas, 45 dias por aí. E cada reunião dessas dura 2 dias inteiros. Começa na terça-feira e só vai terminar lá no fim da tarde de quarta-feira. E para garantir a organização, a previsibilidade para o mercado e tudo mais, esse calendário do ano todo é divulgado com bastante antecedência, geralmente até junho do ano anterior. 2 dias inteiros? Nossa, bastante tempo dedicado para uma única taxa. O que justifica essa duração toda? O que acontece nesses 2 dias? Pois é, a duração se justifica pela profundidade das análises mesmo. A reunião é dividida basicamente em duas fases principais. Primeiro tem a fase técnica. Essa ocupa toda a terça-feira e ainda a manhã da quarta. Nesse período, os membros do Copom, o presidente e os diretores, eles recebem assim uma bateria de apresentações técnicas. É um verdadeiro mergulho nos dados, nas projeções, no cenário. E quem faz essas apresentações? São os próprios diretores ali discutindo entre eles ou vem de outras áreas? Não, aí é que entra a força do corpo técnico do Banco Central. As apresentações são feitas pelos chefes dos principais departamentos de análise do BC. A gente está falando do pessoal do Departamento de Estudos e Pesquisas, o DEPEP, que traz a visão macro, as projeções de inflação, o pessoal do Departamento de Assuntos Internacionais, o DERIN, com o cenário global, o Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos, o DEBAN, falando de liquidez, o Departamento de Operações do Mercado Aberto, o DEMAB, que está ali na ponta executando a política no dia a dia, o das Reservas Internacionais, o DEPIN. Enfim, são vários departamentos técnicos contribuindo. Essa diversidade de visões internas deve ser fundamental, né? Para não ficar uma coisa muito fechada ou com um viés único. Exatamente. O ponto fascinante aqui é justamente esse: trazer múltiplas perspectivas técnicas, cada uma olhando um ângulo diferente da economia, dos mercados. Isso ajuda a construir um quadro muito mais completo, mais robusto, sabe? Garante que diferentes riscos, diferentes nuances sejam considerados antes da discussão final. É um mecanismo pensado para diminuir aquele risco de pensamento de grupo ou de deixar passar alguma variável importante. Eles analisam a conjuntura, as expectativas do mercado, como os preços estão evoluindo, atividade econômica, crédito. Nossa, é muita informação mesmo. Entendi. E depois dessa imersão toda na parte técnica, o que acontece? Bom, aí a gente entra na fase decisória. Ela acontece na tarde de quarta-feira. Essa parte da reunião já é mais restrita, só participam os membros do Copom que têm direito a voto, o presidente e os diretores. Com base em tudo que foi apresentado, que foi discutido na fase técnica, eles começam a debater qual deve ser a meta para a taxa Selic. Eles analisam o balanço de riscos para a inflação, o cenário macroeconômico que eles estão projetando para frente. E como é que chegam na decisão final? É um consenso? Tem votação? Como funciona essa parte? Depois da discussão, o presidente do Banco Central apresenta uma proposta formal para a meta da taxa Selic. Essa proposta, então, é colocada em votação entre todos os membros que estão ali presentes. E um ponto super importante para a transparência e que gera muita expectativa no mercado é que cada voto é nominal e fica registrado. Ou seja, depois a gente fica sabendo como cada diretor votou. Isso é divulgado. É nesse momento que toda aquela análise técnica, as projeções, os debates, tudo isso se transforma de fato na política monetária que vai ser implementada. Entendi, o processo lá dentro é realmente bem detalhado. Mas e para nós, aqui fora do Banco Central? Como é que a gente fica sabendo o resultado dessa reunião toda de 2 dias? A comunicação é feita em duas etapas principais. Eles buscam um equilíbrio, né? Entre dar informação rápido e também detalhar a análise por trás. Primeiro, logo depois que a reunião acaba, ainda na tarde de quarta-feira, geralmente por volta das 6h30 da tarde, o Copom solta o comunicado. Ele é publicado direto no site do Banco Central e traz a decisão qual é a nova meta para a Selic e normalmente uma justificativa bem curta, bem direta, um resumo dos principais fatores que levaram àquela decisão. É a informação rápida que o mercado está esperando. Certo, o comunicado é o quê? E a segunda etapa? É aí que vem o porquê. Exatamente. A visão mais completa, o porquê, vem com a ata da reunião.
Ela é divulgada só na semana seguinte à reunião, sempre na terça-feira, às 8 da manhã. A ata, sim, é um documento bem mais longo, mais detalhado. Ela descreve o contexto econômico que foi considerado, como foram as discussões durante a reunião, se houve pontos de vista diferentes, quais riscos foram pesados e todos os fundamentos que embasaram a decisão final. Inclusive, é na ata que a gente vê como cada membro do comitê votou. Ah, então a ata é realmente essencial para entender o raciocínio por trás da decisão, não só qual ela foi. Perfeito. É a leitura obrigatória para analistas, economistas e para qualquer pessoa que queira entender mais a fundo como o Copom está pensando. Ela dá pistas importantes sobre os próximos passos da política monetária, como o Banco Central está vendo a economia, a inflação evoluindo. Essa transparência na comunicação, especialmente pela ata, é um pilar fundamental para a credibilidade da política monetária. Falando em credibilidade, em processo, a gente sempre ouve falar do tal período de silêncio antes das reuniões. O que é isso exatamente e por que ele existe? Assim, o período de silêncio é outra peça importante nesse quebra-cabeça da credibilidade. É basicamente uma regra interna do Banco Central que define um intervalo de tempo específico. Durante esse período, os membros do Copom e também os técnicos mais envolvidos ali na preparação da reunião, eles ficam proibidos de dar declarações públicas. Isso inclui entrevistas, discursos, até posts em redes sociais sobre qualquer assunto que possa de alguma forma antecipar ou dar uma pista sobre qual vai ser a decisão do comitê. Ah, tipo um apagão de informações para evitar ruído antes do anúncio oficial, certo? E quando ele começa e termina, qual o prazo? E tem um prazo bem definido e é relativamente longo, viu? Começa na quarta-feira da semana anterior à reunião do Copom e só termina quando a ata é publicada lá na terça-feira, às 8 da manhã da semana seguinte à reunião. Ou seja, cobre um período considerável antes e depois da decisão em si. O objetivo é muito claro. É garantir que a informação oficial, a decisão e seus fundamentos chegue para todo mundo, para todos os agentes econômicos ao mesmo tempo, e pelos canais formais que são o comunicado e a ata. É para evitar vazamentos, especulação, aquela volatilidade excessiva nos mercados que poderia surgir se alguém falasse algo fora de hora. É uma prática de boa governança, né? Essencial. Faz todo sentido para manter a isonomia, a ordem no mercado. A gente mencionou rapidinho antes, mas qual é o papel do relatório de política monetária, o RPM? Ele é a mesma coisa que a ata ou tem um propósito diferente? O RPM, que também é conhecido como o relatório da inflação, ele é um documento assim muito mais parrudo, mais analítico, mais estratégico. Ele não foca só numa única reunião como a ata faz. Ele oferece uma visão mais panorâmica. Ele é publicado trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro. Nele, o Copom detalha sua análise completa da conjuntura econômica, financeira, apresenta as projeções atualizadas para a inflação, para outras variáveis-chave como o PIB, por exemplo, discute os cenários que eles estão considerando e explica a estratégia de política monetária para o médio prazo. Entendi. Então, enquanto a ata explica a decisão daquela última reunião específica, o RPM olha mais para frente, contextualiza a estratégia mais ampla do Banco Central. Exatamente isso. É uma leitura fundamental para quem quer entender a visão de médio prazo do Banco Central, os modelos que eles usam, as premissas por trás das projeções. É um documento importante de prestação de contas e de comunicação dessa estratégia para a sociedade como um todo. E se a gente junta todas essas peças, né, a gente vê um ciclo bem interessante de como funciona a política monetária aqui no Brasil. Primeiro, tem uma instância acima, que é o Conselho Monetário Nacional, o CMN. Ele define a meta para a inflação que o Banco Central tem que perseguir. Aí o Banco Central, através do Copom, escolhe a meta da taxa Selic como seu principal instrumento para tentar atingir aquela meta de inflação. Uma vez que o Copom define a meta da Selic, o próprio Banco Central, lá pela área de operações, o DEMAB que a gente falou, atua todo dia no mercado. Ele fica comprando e vendendo títulos públicos para fazer com que a taxa Selic efetiva, aquela que realmente acontece nas operações entre os bancos no dia a dia, fique o mais perto possível da meta que o Copom definiu. É um ciclo contínuo. Meta de inflação, meta da Selic, atuação no mercado para garantir a meta, avaliação dos resultados e aí nova decisão sobre a Selic na próxima reunião. Uau, é um mecanismo realmente complexo, mas que tem uma lógica bem clara por trás quando a gente olha assim, né?
Recapitulando rapidinho, então, temos o Copom, formado pela diretoria do Banco Central, se reunindo a cada 45 dias, mais ou menos por 2 dias inteiros. Eles passam por uma fase técnica super intensa, com apresentações de vários departamentos, e depois uma fase decisória, onde votam a meta da Selic. A comunicação vem em 2 etapas, o comunicado mais rápido e a ata bem detalhada na semana seguinte. Tudo isso protegido por um período de silêncio para garantir a lisura e ainda complementado pelo relatório de política monetária trimestral, que dá a visão mais estratégica. E por que dedicar esse tempo para entender isso tudo? Porque essa taxa, a Selic, que é definida nesse processo todo, ela tem um efeito em cascata na economia inteira. Impacta o custo do financiamento da casa, a prestação do carro, o rendimento daquele investimento mais conservador. E é a ferramenta principal do BC para tentar controlar a inflação, que mexe com o poder de compra de todo mundo. Conhecer o processo ajuda a gente a interpretar melhor o noticiário econômico e até as nossas próprias decisões financeiras, né? Não é só um número técnico perdido por aí, é o resultado de um processo com implicações muito, muito reais. Perfeitamente colocado. E toda essa discussão sobre o processo, análise técnica, comunicação, isso nos leva talvez a uma reflexão final interessante, né? Considerando a imensa complexidade que é prever o futuro da economia, a quantidade de dados, de modelos envolvidos e as incertezas que sempre existem em qualquer projeção. Será que os formatos atuais de comunicação, mesmo a ata, que é bem detalhada, conseguem realmente transmitir para o público toda a riqueza dos debates internos? Todas as nuances, as possíveis divergências de opinião que podem ter ocorrido, os cenários alternativos que os diretores consideraram antes de chegar naquele voto final. Fica essa questão sobre o desafio constante de equilibrar a transparência, que é super necessária numa democracia, com a dificuldade inerente de comunicar decisões que são tomadas em cenários de profunda incerteza e complexidade técnica. Como tornar o processo ainda mais compreensível, sem, ao mesmo tempo, simplificar demais uma realidade que é complexa por natureza? Uma provocação excelente para a gente continuar pensando a respeito. Agradecemos muito a atenção nesta nossa análise sobre o Copom e a taxa Selic. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a iluminar um pouco os bastidores dessa engrenagem tão importante da nossa economia.